Olá a todos, bem-vindos a mais uma live sobre as mulheres da Bíblia. Quem está no grupo aí, que a gente já estava trabalhando, já vai entrando aí, vai dando um ok, vai acenando. Meu marido já está online, ó. Vai convidando outras pessoas aí, ó. É o Douglas, não é isso? Douglas que entrou. Douglas, como é bom te ver. Vai chamando aí as amigas, os amigos. Obrigada pelo carinho. Quem for entrando aí na live agora, sejam todos bem-vindos à live. Uma live que Deus colocou no meu coração para falar sobre mulheres da Bíblia. E o tema hoje vai ser Eva. A gente vai estudar um pouquinho sobre Eva. Então, convide sua esposa, convide sua amiga, convide pessoas para participar. Tire esse tempozinho aí para você poder chamar outras pessoas para poder participar. Rose, obrigada pelo carinho. Obrigada. Missionária Monique, obrigada pelo carinho. Depois a gente vai falar sobre muitas coisas que tem aí para acontecer. Mas, gente, aproveita esse momento agora, enquanto não começa o estudo, enquanto o pessoal está entrando. Tem um grupo que foi criado. Se você não está nesse grupo, Mulheres da Bíblia, me chama no WhatsApp, me chama no Instagram. Eu vou te mandar o link para você entrar nesse grupo. Por que você precisa entrar nesse grupo? Ele vai ser único e exclusivamente para te abençoar. Para todos os esboços que a gente for estudar aqui juntos a palavra de Deus, você ter esse conteúdo também nas suas mãos. Então, toda vez que você precisar, você vai ter esse conteúdo, tá bom? Então, não perca tempo. Tem um aviãozinho aí, ó. Vai clicando nele e mandando para outras pessoas. Lembra de uma pessoa agora, de uma amiga, de uma mãe, de uma esposa, de uma irmã, não sei. Mas vai mandando aí, tá bom? Pra gente poder falar. Eu quero começar essa live orando. Isso é um trabalho que Deus colocou no meu coração. Na verdade, eu estou um pouquinho atrasada, porque eu já tinha falado um tempo comigo. Mas, às vezes, a gente fica sempre esperando o tempo perfeito. A gente espera estar perfeita, a gente espera aprender muito para poder botar alguma coisa em prática. E Deus virou para mim e falou, não é dessa forma. É melhor fazer antes feito do que perfeito. Perfeito só Ele, só quando a gente chegar no céu. Então, vamos começar. Eu não sei como fazer. Vamos lá, vamos juntos. Então, a intenção desse grupo aqui é essa. Vamos estudar. Eu não sei mais do que vocês. Então, a intenção é todas nós juntas conseguimos aprender mais sobre Deus, tá bom? Tá entrando mais pessoas aí. Muito obrigada pelo carinho, Elaine. Muito bom te ver aqui. Nanda, que, olha, curtiu um monte de foto minha aí. Obrigada pelo carinho, pelo vídeo. Minha amiga Osana, obrigada pelo carinho. Gente, vai convidando as pessoas aí. Eu tenho certeza que Deus vai falar conosco nessa tarde. Bem, vou começar logo com uma oração, porque eu sei que o Instagram tem tempo. Então, a gente já tem aí 3 minutos de live. E eu sei que ele tem tempo para encerrar. Não sei, não entendo muito bem essa parte tecnológica. Dizem que o Instagram, na hora de salvar, às vezes ele não salva a live. Espero que eu consiga salvar para que outras pessoas possam conseguir assistir e serem abençoadas. Vamos orar antes da gente trazer a palavra de Deus, amém? Senhor Deus Pai, te pedimos, Senhor Deus, a Tua graça nesse momento. Pai, entendemos, Senhor Deus, que sem a Tua presença, sem a Tua graça, Senhor Deus, não somos nada, não podemos nada, não fazemos nada, Senhor Deus. Somos totalmente dependentes de Ti. Pai, eu entrego, Senhor Deus, esse projeto que não é meu, ele é Teu, nas Tuas mãos, que eu tenho somente seja usada para abençoar outras mulheres, para edificar vidas, que a Tua presença venha nos conduzir, ó Pai, nessa tarde, Senhor Deus, dessa live. Pai, que mulheres venham ser edificadas, venham ser abençoadas, venham ser alcançadas pelo poder do Teu nome, Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus, iniciamos, Senhor Deus, essa nova jornada, Pai, para a honra e glória do Teu nome, crendo que Tu estás conosco, crendo, Senhor Deus, que o Senhor vai fazer maravilhas no meio de nós. Muito obrigado, Senhor Deus, por essa oportunidade de termos, ó Pai, um meio, ó Pai, de internet, um meio, Senhor Deus, na qual outras vidas em outros lugares possam ouvir da Tua palavra. Obrigado pela Tua graça, bondade. Fica tão somente conosco e nos abençoa neste momento. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Por que eu falo nós? Porque já somos 14 pessoas nessa live. Ô, glória! Gente, eu queria, antes de começar esse estudo, te explicar. Aí a pessoa se empolga, né? O porquê que eu tô fazendo esse estudo, o porquê disso tudo. Então, antes eu queria combinar com você uma coisinha.
Depois você olha aí quando você escreve comentário, eu não sei se está ativado os comentários. Depois eu tenho que ver como é que funciona isso. Mas se tiver, para ativar o comentário, se tiver já ativado e você conseguir, manda um oi aí. Vê se você consegue me mandar um oi. A intenção, manda um oi aí. Vai falando, oi, tô aqui. Só para eu poder saber que você tá aí, você tá entendendo tudo que eu tô falando, que a internet tá boa, que tá tudo funcionando. Manda oi, oi, só oi. Ainda tá chegando aqui, ainda não chegou não. E aí, a intenção, depois vocês me falam quem não tá conseguindo. A Elba conseguiu. Oi, Elba. Renata, obrigada pelo carinho. Kelly, obrigada pelo carinho. Obrigada por vocês estarem entrando. Isso aí, mulheres de Deus, vamos juntas. Então, vamos combinar algo aqui, ó. Renata ouviu lá, oi. Então, tá todo mundo ouvindo. Quem conseguir colocar o comentário, coloca aí. Deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Vamos fazer um segredo, um sinal. Qual é a intenção desse Mulheres da Palavra, Mulheres da Bíblia? A intenção é eu e você aprendermos mais sobre a palavra de Deus. Então, eu entendo que nós somos uma folhinha da árvore da vida. Então, toda vez se você quiser, você receber uma palavra, Deus falou com você no momento que eu estiver aqui aplicando o texto, fazendo a exegese do texto, Deus falar com você, coloca uma folhinha. Tem uma folhinha aí no teu... Tem gente que coloca foguinho, outros corações. Enfim, eu pensei na folhinha, porque é um projeto que Deus colocou no meu coração, Tree of Life, a árvore da vida, e eu entendo que uma árvore, ela precisa de folhas, ela precisa de frutos, ela precisa de raiz, ela precisa de um monte de coisa. Então, a gente, às vezes, se acha, né, tão pequenininho, então coloca uma folhinha aí, significa que Deus está falando com você, tá bom? Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre esse projeto. Mas, bem, vamos lá. Primeiro, ó, Renata já entendeu, já colocou, glória. Isso aí. Então, gente, vamos lá. Mulheres da Bíblia. Eu preparei um grupo. Quem ainda não entrou no grupo, depois me manda um oi. Você pode entrar lá no grupo. Para que esse grupo, Karine? Simplesmente para eu te mandar o esboço depois dessa live, tá bom? Então, você vai não só ouvir a palavra de Deus, mas você vai ter também o conteúdo de tudo aquilo que foi abordado aqui. Então, quem quiser ter o esboço, aprender, utilizar em outros lugares, pregar para outras mulheres, seja na tua igreja, seja na sua casa, na sua família, você vai ter o conteúdo também para você dividir com outras mulheres, amém? Glória a Deus. Tem gente entrando aí, obrigada, pastora Renata, obrigada pelo carinho, Josi, muito obrigada, Rose. Gente, é isso. Então vamos lá, sem mais delongas, já temos aí 10 minutozinhos já de live. Vamos falar sobre Eva. E no final, eu também separei algumas coisas e eu vou falar com vocês lá no final sobre isso. Espero que dê tempo. Vamos lá. Eva. Quem foi Eva? Primeiro a gente precisa entender aonde que está falando sobre Eva. Eva, eu utilizo a Bíblia de aplicação pessoal. Eu aconselho muito se você puder comprar. Por quê? Vou te explicar. Ela tem notinhas de explicação, ó. Vou abrir para você. Olha como é que eu utilizo para estudar a palavra de Deus. Eu uso os lápis de cor para poder grifar. Eu utilizo post-it, tá bom? Então, assim, isso é uma coisa que me ajuda muito. Às vezes até Deus fala alguma coisa comigo, na hora eu vou lá, ó, eu anoto aqui na minha Bíblia, eu coloco um papelzinho colado, não sei se dá para vocês verem aí o que Deus falou comigo, e vou marcando para poder facilitar na hora da procura, da pesquisa, da busca. Então, a gente vai falar sobre Eva. E Eva tá onde? Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 2, até o capítulo 4 a gente vê falando sobre Eva, tá? E é o que eu vou abordar, o que eu vou usar para poder falar de Eva sobre vocês, quem foi Eva. Então, a história de Eva, ela foi relatada no livro de Gênesis, como eu acabei de falar. E o que significa Gênesis? Gênesis, no hebraico, significa Bereshit. Não sei falar hebraico, mas eu acho linda essa palavra, por isso que eu decidi pronunciar para vocês. Mas significa, na nossa língua, o princípio ou a origem. Então, o livro de Gênesis, ele tem esse nome justamente porque é um livro que trata falando exatamente da criação do mundo, da origem, de como surgiu o ser humano, a raça. E por que a gente deve estudar o livro de Gênesis? Eu fiz algumas anotações aqui. Bem, além de eu já ter falado que ele é o livro das origens,
E tem várias outras perguntas que podem ser respondidas. Às vezes você tem uma certa dificuldade de entender as coisas no sentido de criação, de como o mundo foi feito, como a família foi criada. Você encontra isso tudo no livro de Gênesis. Fala da família, da criação da família, fala da instituição do casamento, fala do pecado, como o pecado entrou no mundo, como que Deus fez um plano para a redenção desse pecado por um povo escolhido. Então, assim, no livro de Gênesis fala muitas coisas que, se você começar a estudar, você vai ter respostas de muitas perguntas que, às vezes, questionamentos que a gente tem e a gente não sabe. O livro de Gênesis ele é dividido em 3 partes. A primeira, ele fala exatamente do mundo, da criação, da humanidade. Do capítulo 1 ao 12, e a segunda parte do livro de Gênesis fala sobre a vida dos patriarcas, que foi o povo que Deus escolheu por meio dele para poder salvar a humanidade, que é a nação de Israel, o povo de Israel. E também, depois, nos finaizinhos do capítulo, fala sobre José, especificamente. Mas o nosso foco aqui é Gênesis 2 ao 4, que vai falar sobre uma mulher, que é a nossa primeira mulher a ser estudada, que é Eva, a mãe da humanidade. Quem tá me ouvindo diz amém aí, ó, acena aí pra mim, bota uma florzinha, vamos juntas dialogar. Gente, eu não vou fazer esse estudo sozinha, só pra vocês saberem, tem outras mulheres que vão estar comigo aqui, pastoras, pessoas de referência, que vão estar estudando e vão estar falando de próximas mulheres aqui. Então a gente vai aprender muito, vem comigo todo sábado, 3 da tarde, 3h07, pra gente aprender sobre uma mulher da Bíblia. A próxima, já vou falando logo pra vocês, é Sara. Vamos falar sobre Sara, é a próxima mulher, tá bom? Então vamos lá, quem foi Eva? Eva, eu posso dizer que ela foi a mãe da humanidade, a mãe de todos nós. Então, todos nós temos em comum a mesma mãe, que foi Eva. Eva foi a primeira mulher. E Eva é citado 4 vezes na Bíblia. 4 vezes, sendo 2 vezes no Antigo Testamento, Gênesis 3:20 e Gênesis 4:1, e 2 vezes no Novo Testamento, viu? Eva também é citada no Novo Testamento por Paulo, 2 Coríntios 11:3 e 1 Timóteo 2:14. Então, Eva, ela foi única. Ela não teve uma outra mulher para ensinar ela. Então, ela não teve um modelo igual eu e você a gente tem. A gente tem a nossa mãe, a gente tem pregadoras, a gente tem pastoras, a gente tem amigos, a gente tem pessoas na qual eu e você, a gente é influenciados, a gente aprende com essas pessoas. Eva não teve isso. Karine, o que você quer falar com isso? Onde você deseja chegar? Gente, a intenção não é só fazer o estudo, mas também trazer um pouquinho de conhecimento para mim, para a sua vida, para a gente aprender e aplicar a palavra de Deus pra gente. Então, o que eu aprendi quando eu li sobre isso? Infelizmente, existem muitas mulheres hoje colocando culpas no passado, em hábitos de infância. Ai, Karine, você não entende, eu tive uma má criação, eu não tive mãe, eu tive ausência de pessoas cuidando de mim, e aí ninguém nunca me ensinou, por isso eu nunca fiz. Então, assim, eu já aprendo algo com Eva. Qual? Ela nos dá um exemplo de completa dependência de Deus. Eva não teve ninguém para se espelhar, mas nem por isso você vê Eva não fazendo as coisas, pelo contrário. Ela foi a mãe da humanidade. Ninguém ensinou para ela como devia dar um banho numa criança, mas eu acredito que ela sabia dar um banho numa criança. Você está conseguindo entender? Não teve ninguém para ensinar ela, mas ela conseguiu ali, viveu na dependência dos cuidados de Deus. Ela foi aprendendo diretamente do próprio Deus. Ela confiava em Deus para ensinar as coisas, para enfrentar as dificuldades, para superar problemas, para criar os seus filhos. Bem, Eva, ela foi um exemplo. Muitas pessoas hoje não fazem as coisas porque fala que, não aprendi. Então, isso é desculpa. Então, se você ainda não começou algo na tua vida, tu para nesse momento, pensa direitinho, porque Eva não teve ninguém para ensinar ela, não. Ela foi lá com a cara e com a coragem e fez. Tem gente que fica esperando cair do céu para poder fazer. Não é dessa forma, não. Tem coisas que é eu e você, tá bom? Opa, minha amiga aí lá de Maricá, obrigada, Tati. Gente, muito obrigada aí, tem que estar entrando. Vai divulgando essa live, tá bom? Vamos pro próximo tópico aqui. Bem, Eva, ela confiava em Deus para ensinar. E eu já falei isso. Então, Eva, guarde isso. Ela não foi um bebê, Eva não foi criança, Eva não foi uma adolescente. Ela não podia dizer para os seus filhos assim, quando eu era criança, eu fazia dessa forma. Engraçado, né? Às vezes a gente quer orientar uma pessoa, quer ajudar uma pessoa e a gente vai e dá a nossa vida como, quando eu era criança eu fazia assim, você tem que fazer dessa forma. Ei, Eva não teve isso. Então, olhe a importância dela. Então,
pare de falar, quando você estiver falando em relações a essas coisas, pare e pensa, você tem Deus que dá toda a capacidade, que te dá sabedoria. A Bíblia fala que se você pedir sabedoria, Ele dá. Então, Ele pode te dar sabedoria para você enfrentar qualquer problema, qualquer dificuldade. Assim como Eva, que foi a primeira em fazer todas as coisas, você também pode ser a primeira a formar um projeto, a primeira a começar um empreendimento, a primeira a fazer muitas coisas. Só pedir a Deus. E aqui eu vejo que, eu não sei quantos filhos Eva teve, a Bíblia não fala, mas eu acredito que foram muitos, porque só Adão, a Bíblia relata que ele viveu 930 anos. Então, eu acredito que Eva também tenha vivido esse mesmo tempo aí. Então, gente, acredito que ela deve ter criado muitas crianças, muito trabalhoso. Mas vamos pular um pouquinho essa história aí. Eva, já disse que ela foi a primeira em tudo, e ela também foi a primeira, inclusive, numa vida sem pecado. Ela foi a única a viver uma vida santa, pura, ela viveu sem pecado, ela tinha um relacionamento com Deus, ela vivia no paraíso. Então, ela foi a única mulher que experimentou isso. É claro que ela também foi a primeira a cometer o pecado. Então, aqui eu já aprendo uma lição. Qual? Gente, guarda isso. Eva vivia num ambiente perfeito, ela vivia no paraíso, ela tinha comunhão com Deus, tinha tudo maravilhoso, só que o ambiente que ela vivia não foi um ambiente que a manteve segura dos ataques de Satanás. E assim acontece na minha e na sua vida. Independente do ambiente que você esteja, a gente pode sim sofrer influências e ataques. Então, às vezes a gente não entende, poxa, mas a gente está dentro da casa do Senhor e tem pessoas nos atacando, o inimigo vai se levantar para atacar a gente. Então, o problema não é o ambiente. Ela estava num ambiente maravilhoso. O problema é eu e você no ambiente. A forma que eu e você vamos se comportar diante desse ambiente. Então, é muito importante aqui eu esclarecer algumas coisas, algumas verdades que a gente extrai da palavra de Deus antes dessa queda, antes desse pecado. Eu primeiro preciso falar para você quem é a mulher, quem é Eva, tá bom? Então, Gênesis 1, versículo 26 diz assim: façamos o homem. E eu preciso que você entenda que quando Deus falou, façamos o homem, Gênesis 1, 26, esse sentido homem, a palavra no original aqui, fala de humanidade, fala de raça humana. Não está falando homem no sentido de sexo masculino. Muitas pessoas, quando leem a Bíblia, já fazem a interpretação que Deus só criou o homem. Não, Deus criou o homem e a mulher, façamos o homem. Quando falou façamos o homem, está relacionando a raça humana, a criação de homem e mulher. Aí a gente vê algumas pessoas falando assim, mas Karine, tem um versículo que fala que a mulher só foi criada porque o homem se sentia só. Sim, eu vou até citar esse versículo, mas primeiro a gente precisa entender que a decisão de criar a raça humana foi uma decisão unânime da Trindade, tá no plural, façamos, ou seja, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, os três, façamos. Eles entenderam que era necessário fazer a raça humana para eles mesmos. Então, a mulher é necessária. Deus criou homem para a mulher e a mulher para o homem. Então, entenda essa verdade, é homem e mulher. 1 Coríntios 11, 12 diz assim: porque como a mulher provém do homem, assim também o homem provém da mulher. Mas tudo provém de Deus. Gente, por que eu estou dizendo isso? Porque se você for parar para entender, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, a mulher veio do homem. Deus fez ele cair num sono profundo e criou a mulher da costela de Adão. Só que o homem nasce da mulher. Você entende, então, a junção, o encaixe, o quanto que é perfeito essa união? Então, o quanto era importante não só o homem, mas sim os dois? Porque se não existisse os dois, não teria como ter a raça humana, não teria como ter a humanidade. Então, você precisa entender hoje que Deus criou homem e mulher. Criou a raça humana. A Trindade teve essa vontade. E aí a gente consegue observar também, gente, minha cunhada entrou, obrigada, Sil, Jéssica, as pessoas que estão entrando... Deus abençoe vocês. Estamos falando sobre mulheres da Bíblia. Estamos falando sobre Eva, tá bom? Então, vamos continuar aqui. Pra gente ver o carinho que Deus tem pelas mulheres, gente, e eu gosto de ressaltar algumas coisas faladas pra gente poder elevar a nossa estima. Tem 6 versículos falando da criação da mulher. Falando de mim e de você.
E a gente encontra um único versículo falando sobre Adão, falando sobre a criação do homem. Então, gente, isso mostra, pra mim, mostra claramente quanto Deus é maravilhoso em honrar a gente. Ele colocou a gente como uma obra-prima final da criação, porque a gente foi a última coisa que Deus criou. Então, tipo assim, ele criou o homem, isso minhas palavras, tá? Peraí que eu vou aperfeiçoar? Vou criar a mulher dele? Então, é mais ou menos isso que eu vejo quando ele criou a mulher. Foram 6 versículos só destinados pra gente. Eu vou destrinchando aqui pra gente poder entender um pouquinho mais. Se eu estiver falando acelerada, me perdoem, mas é porque o Instagram tem hora e tem muito conteúdo legal pra você. Então, quem entrou agora, e eu vou falar, tem um grupo onde eu vou disponibilizar o esboço dessa mensagem. Talvez não vá dar pra gente falar todo o conteúdo, mas você entra no grupo, pede o link lá pra você ter esse conteúdo, e aí no final tem uma tarefa pra gente fazer e a gente ficar junto até o final, tá bom? Então, vamos lá. Gênesis 2:18 diz assim: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Gente, é impressionante que tem várias pessoas que pega esse versículo aqui e acha que, muitas feministas, e aí me perdoem se tiver alguma na live, mas acha que é um preconceito. E não é um preconceito. Quando Deus fala aqui que vai fazer uma ajudadora, em outras versões, tá com uma palavra auxiliadora, eu não sei como tá na sua Bíblia, mas em algumas versões ajudadora, em outras auxiliadoras. Se você pegar no original, no hebraico, Karine, como você descobre isso tudo? Gente, eu tenho várias Bíblias de estudo, eu tenho a Torá que explica isso. Então, assim, eu busco cavar, conhecer, para poder entender exatamente qual é o sentido, pra gente não ser levado por qualquer vento aí de doutrina e a gente não saber o que Deus tá falando. Então, no termo original aqui, não é um pejorativo. Karine, o que é isso? Não é algo depreciativo, não é desfavorável. O termo de ajudadora, de auxiliadora, não é algo desagradável. O problema é que as pessoas acham que a mulher é inferior. E não é isso. Essa palavra, inclusive, essa palavra em hebraico é utilizada, inclusive, em outras vezes, num relacionamento de Deus para com o homem. Então, rabinos, estudiosos, eles afirmam que a mulher não está abaixo do homem. Guarde isso. Mas, quando escreveu que ia fazer a mulher para ser uma ajudadora, é no sentido de estar na mesma missão, tá bom? Então, é importante eu esclarecer isso para você. Para isso, eu preciso entender qual é o papel do homem. Então, a gente sobe um pouquinho e vê lá em Gênesis 2:15, Deus explica qual é o papel do homem. E tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. Ou seja, o homem, ele tinha uma missão. Qual era a missão dele? Lavrar a terra, cuidar da terra, guardar a terra, cuidar dos animais, cuidar de tudo relacionado àquele jardim que Deus deu para ele. Então, trazendo para as nossas palavras, o homem é como se fosse um gestor, um supervisor de tudo, de todos os recursos que Deus criou. Então, o homem, ele tem uma missão. Qual é a missão? Ser esse gestor, gestoriar, supervisionar tudo isso. E qual é o papel da mulher? Ajudar o homem na missão. Qual é? Ser a sua parceira na missão. Eles estarem juntos. Eu gosto muito de usar a expressão parceira. Me lembra muito de filmes de policial, sabe? O policial, geralmente você pode observar, até na nossa polícia aqui nas Redondezas, sempre tem 2. Um dirigindo e o outro para poder atirar. Porque não dá para só o policial sozinho dirigir e atirar, se precisar de alguma coisa. Então, gente, entende? É parceria. É os 2. Estão lado a lado. Eles dividem a função. Às vezes um dirige, às vezes o outro atira, às vezes o outro que está atirando depois dirige. É assim, parceria. Então, a mulher... Desculpa, esse foi o exemplo que veio na minha cabeça. A mulher, ela tá numa função igual a do homem. Tem uma parceria. Eles estão na mesma função, tá bom? Então, diz assim, ó. E Adão pôs o nome a todo o gado, às aves do céu, a todos os animais do campo, mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Gênesis 2:20. E eu vou te explicar aqui. Obrigada pelas pessoas que estão entrando aí, sejam bem-vindos. Vamos lá. Olha só, Gênesis 2:20. Não se achava uma ajudadora idônea. Então, quando a gente lê, a gente vai entendendo que as respostas para as nossas dúvidas estão nos versículos seguintes. Idônea aqui é o mesmo que equivalente, é o mesmo que adequada, igual à sua pessoalidade. Ou seja, imagina, Adão estava lá dando nome para todos os bichos, só que não tinha nenhum igual a ele. Então, ele não achou nenhuma que fosse igual, idônea, ou seja, equivalente, adequada, igual a ele. Então,
o homem e a mulher, a diferença qual é? É que a mulher pode gerar, tá bom? Mas ambos, homem e mulher, foram criados por Deus na mesma missão. Então, é preciso que fique claro isso. Inclusive, o homem, ele foi criado do barro. E o nome Adão, no hebraico, significa homem da terra de barro vermelho, que é o solo da Palestina. E a mulher foi criada pelo homem. Então, vamos ler lá Gênesis 2, 21, 22. Espero que você esteja com a sua Bíblia aí para poder estar acompanhando aqui tudo que eu tô falando. Isso aí, Ana, os dois precisam caminhar juntos. Minha cunhadinha já interagindo. Ô, Nanda, tá recebendo aí, ô, Glória. Isso aí, Josi, eu combinei que todo mundo que estivesse recebendo aí era para colocar uma folhinha. Você que tá entrando agora, que você não sabe, depois eu te explico o mistério da folhinha, tá bom? Mas se essa palavra estiver falando no seu coração, coloca uma folhinha aí, tá bom? Somos parte de uma árvore maior. Então vamos lá, Gênesis 2, 21, 22 diz assim: Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tornou-se e tomou uma de suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. No livro, o guia mais completo do judaísmo, eu gosto muito de poder não ler somente a palavra, mas eu gosto de pesquisar também outras pessoas que estudam sobre isso. Eu gosto muito da história de Israel, então eu gosto de buscar os ensinamentos, a cultura, para entender o texto na profundidade. Então esse livro, ele aborda, ele não tá aqui, mas depois eu mostro para vocês, se vocês quiserem, eu tiro a foto para vocês. Fala assim: o osso é mais resistente do que o barro. E eles concluem que por isso a mulher é mais abençoada. Gente, que coisa mais linda. É como se a mulher tivesse uma força interior, emocional, maior do que a do homem. Por isso que às vezes a gente não entende, né? As mulheres são muito mais flexíveis, mais resilientes, e homens já não é tanto. Então, por quê? A gente é formado do osso. O osso é algo mais resistente. O Midrash, e aí isso é um termo tirado desse livro, e eu vou explicar para vocês o que é Midrash, só para vocês entenderem, eu até coloquei aqui. É uma exegese das escrituras. Então, é um termo que é utilizado, também encontrado em 2 Crônicas, ele é um termo que é utilizado para poder fazer a exegese, que é a interpretação da escritura. Só que eles não utilizam só um método, eles utilizam também o contexto, o cenário, eles fazem uma profundidade, eles cavam um pouco mais. Então, o Midrash, ele explica que pelo homem ser criado do barro, da terra, ele tem uma facilidade de quebrar com facilidade e se despedaçar, quebrar em pedaços. Quando o homem usa, já viu um vaso de barro quebrar? Ele quebra e fica em pedaços. Já a mulher não. A mulher, por ser feita de osso do homem, ela é mais resiliente, mais difícil de quebrar. Ô, Glória! Posso ouvir um glória aí de vocês? Joyce, minha amiga, Denise, gente, obrigada pelo carinho. Quem tiver aí, poder compartilhar essa live. Vamos estudar a palavra de Deus. Vamos juntas crescer em conhecimento. Papai do Céu está voltando e deseja uma noiva cheia da glória dele. Amém? Bem, voltamos um pouquinho para o nosso estudo. Estamos falando sobre Eva, para quem entrou agora. E sabe o que eu aprendo aqui? Coisa linda, gente. Só mostra o tanto que o homem e a mulher são do pó. Mesmo falando que a gente é do osso, a gente também é do pó, porque a gente é feito do homem, a gente é feito dele. Então, só mostra quanto que nós, mulheres e os homens, não são nada sem Deus. Nós fomos criados para ele, para a glória dele. Só que a gente não foi criado porque faltava alguma coisa em Deus. A gente foi criado porque sobrava tudo nele. E eu gosto muito de um texto que Matthew Henry diz, e eu fiquei encantada quando eu li, que diz assim, que a mulher foi tirada não da cabeça do homem para governar, nem dos seus pés para que ele pudesse pisá-lo, mas do seu braço, do seu lado, para ser protegida e perto do seu coração, para ser amada. Gente, olha o carinho de Deus quando criou a mulher. Não, ele sabia que a gente é a parte mais sensível. Ele tirou a gente aqui, ó, da costela do lado. Para quê? Para que os homens pudessem nos abraçar, nos amar, ficasse perto do coração. Deus é perfeito. Deus já conhece eu e você e sabe tudo o que a gente precisa. Monde diz também que a mulher, ela foi criada do lado. E essa é a vontade de Deus. Ela tem a obrigação de permanecer do lado do homem, ajudando o homem,
por sua vez, também protegendo, também defendendo o homem, a mulher. Então, os dois, eles fazem o quê? Eles se completam. E é por isso que no versículo abaixo, Deus institui o casamento. Ele está mostrando o quanto que o homem e a mulher se completam e essa união, Deus institui o casamento. Então, o casamento está lá em Gênesis. Gente, olha que coisa linda. E disse Adão, olha só como é que Adão ficou feliz quando a gente chegou, quando a mulher chegou. Esta agora é osso dos meus ossos, carne da minha carne. E será chamada mulher. Então, o nome de Eva foi dado depois. O nome dela agora é mulher, ou seja, eu e você, todas nós somos mulheres. Então, mulher, porquanto do homem foi tomada. Porquanto deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a mulher, e não se envergonhavam. Gênesis 2, 23 e 25. Coisa linda! Gostou, né? Isso aí, a gente foi criado, não foi porque faltava nada em Deus, não, mas porque sobrava tudo nele. Ô, glória! Mas vamos lá, voltando, perceba. A mulher foi tirada do corpo de Adão. Então, de algo físico. Então, por isso, essa reintegração da humanidade é algo poético. Então, Adão, quando olhou para ela, é como ele enxergasse agora, peraí, ela é igual a mim. A verdadeira identidade é como se completasse, tá? Ele estava olhando para todos os animais e não tinha ninguém que se completasse. Quando entrou Eva, eles entenderam essa união. Então, o que eu aprendo com isso? Que a intensidade do ser humano se entende de forma completa. Como? Através de um relacionamento entre homem e mulher. Tanto que Deus, ele fala que eu e você, nós somos a igreja de Cristo. Ou seja, como nós fôssemos a noiva, a mulher, e Deus fosse o homem, e Jesus fosse o homem. Então, para você ter noção da profundidade de um casamento, de uma relação matrimonial, gente, Deus, ele colocou essa interpretação do casamento, dizendo que a união dos dois, ou seja, a união tanto do homem com a mulher, tanto da noiva, a igreja, com Cristo, ela é perfeita, ela é de única, sabe? Não tem como soltar, é considerado um ato sagrado, é uma união perfeita e deve também ser algo indissolúvel. Lutero, ele afirma assim, ó, ele chama o casamento de escola de caráter. É quando duas pessoas vivem juntas em um sagrado matrimônio. Só que você sabe, né? Que são pessoas distintas. Então, você vive de uma forma, você foi criado de uma forma, seu esposo foi criado de outra forma. Só que vocês vivem debaixo do mesmo teto. Então, você ali tem experiências boas e ruins. Só que o casamento é você extrair a melhor delas. Isso é uma oportunidade para eu e você exercitarmos todo dia a fé no nosso relacionamento, a esperança, o amor, a gente amadurecer, a gente entender sacrifícios. Às vezes a gente, como mulher, vai ter necessidade de fazer alguns sacrifícios em serviço do nosso cônjuge, em serviço mútuo. Tudo isso para quê? Para a glória de Deus, porque o casamento é de Deus. Meu amigo Felipe, obrigada pelo carinho, por entrar. Chama a Cássia para participar dessa live. Lucinda, Vera, gente, que Deus abençoe vocês. Obrigado por estar aqui nessa live. Isso aqui é uma live sobre as mulheres da Bíblia. Estamos estudando sobre Eva. Essa é a primeira de muitas, tá bom? Vamos voltar aqui para não perder o raciocínio. Então, casamento é algo sério, gente. É uma cooperação e não uma competição. Então, guarde isso. Você e o seu esposo, vocês precisam cooperar um com o outro. Estarem sempre na mesma visão, tá bom? Casamento é parceria. Não existe em casamento superioridade ou inferioridade. Não se coloque abaixo do seu marido. É junto, é do lado, parceria, tá bom? É cooperação. Deus instituiu dessa forma. Então, Deus criou todas as coisas. E ele também pôs uma planta, uma árvore no jardim, você conhece a história. E ele proíbe Adão e Eva de comerem esse fruto. A pergunta é, por que Deus coloca uma árvore no meio de um jardim, na qual Deus deu para Adão a responsabilidade de cuidar de todas as plantas, de tudo que estava naquele jardim, e falou assim, olha, não toca não come dessa árvore. Deus não falou não toca, Deus falou não come dessa árvore. Por que Deus fez isso? E aí eu já tenho um aprendizado para mim e para você. Qual? Beber um pouquinho de água para não ir embora a minha voz. Deus desejava que o homem
e quando eu digo homem, eu não estou referindo ao sexo masculino, entenda, raça humana, homem e mulher, a obedecerem. Karine, não entendi. Se Deus não restringisse, se Deus não colocasse essa árvore lá, ele não estaria dando a liberdade para o homem escolher. Então, sem isso, sem essa escolha, se a gente não tivesse a possibilidade, a oportunidade de escolher, eu e você seríamos prisioneiros de Deus. Então a gente não daria uma obediência sincera para Deus. Então por isso a necessidade de Deus colocar essa árvore lá e colocar um comportamento e falar o porquê que o homem não poderia comer. Para quê? Para ter uma obediência sincera. E agora a gente vai abordar um pouquinho sobre o pecado de Eva e o que a gente aprende com isso. Meu amigo Cristiano estudou comigo, obrigada aí por entrar na live. Se puder compartilhar com pessoas, a gente está falando sobre mulheres da Bíblia, sobre Eva. E agora a gente vai abordar sobre o pecado, o que a gente aprende com isso. Bem, os nossos pais, Adão e Eva, permita dizer dessa forma, bem, eles caíram em pecado e eles abriram a sua voz, a sua agenda para ouvir o diabo. Onde que está isso? Gênesis 3, versículo 1, diz exatamente assim. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comerás de toda a árvore do jardim? Gênesis 3:1. Gente, olha que sério isso aqui que a gente vai falar agora. A primeira arma que o diabo, ele utilizou foi um disfarce. Primeiro, ele utilizou ali o disfarce de aparecer para Eva como uma serpente, uma figura de uma serpente. E Eva, ela era a primeira em tudo. Vocês já falei sobre isso aqui. Então, Eva não tinha como imaginar ter uma maturidade que uma simples conversa com o animal, não sei como que era lá no paraíso, se os animais falavam, mas para ela não se assustar com a serpente falando, acredito que devia ter algum tipo de relacionamento. Isso é Karine colocando, não está escrito na escritura, tá bom? Então vamos lá. Para ela não, ela continuou conversando ali, ela não poderia imaginar que uma simples conversa poderia desembocar numa tragédia e num pecado que toda a humanidade, toda a raça humana iria ter consequências. A nossa live tá acabando, eu acho que não vai dar tempo de fazer tudo. Vamos lá. 2 Coríntios 11, 14 fala que o inimigo, que o diabo, ele se transfigura até em anjo de luz para enganar. Ele vem mansinho, ele vem como sedutor. Então perceba, o diabo, o que o diabo fez nesse versículo que a gente acabou de ler? Ele tentou ridicularizar a palavra, a ordem de Deus dada a Adão. E ele tentou Eva. Como? Ele disse assim, é assim que Deus disse? Ou seja, gente, presta atenção. Eva sabia o que Deus disse. E ele pegou e colocou uma dúvida. É assim que Deus disse? E geralmente o que acontece na minha e na sua vida é exatamente isso. Os ataques vêm em forma de dúvida, colocando dúvida em você. Ou seja, a dúvida é uma janela para a incredulidade. Ou seja, um ataque frontal à fidelidade de Deus foi o que o diabo fez. E o que eu aprendo com isso? Que toda vez que a gente coloca dúvida nos ensinamentos que estão sendo apresentados da palavra de Deus, a gente está abrindo uma brecha para o maligno atuar na minha e na sua vida. Forte, né? Então perceba, Gênesis, por isso que é muito importante a gente conhecer a palavra de Deus, porque a gente não vai ser levado por qualquer vento de doutrina. A gente ouve muitos pregadores falando muitas coisas e, na verdade, não está na palavra de Deus. Então, por isso que eu estou indo com você aqui devagarzinho, versículo por versículo, explicando, porque tem gente que fala um versículo que não é, aumenta, e a gente vai ver quais as consequências disso. Então, gente, entenda isso. Perceba, Gênesis 2, 16 e 17 diz assim, de toda a árvore dos jardins comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Quem falou isso foi Deus. Deus colocou uma árvore e falou que ela podia comer de todas as árvores livremente. Só que dessa árvore, Deus só colocou a exceção numa única árvore. Dessa árvore, no dia que comer, você vai morrer. Certamente morrerás. Então entenda, o diabo inventou. Ele inventou, não, minto, ele inverteu.
ele inverteu a única proibição de Deus e reduziu a permissão. Ou seja, ele colocou um não onde Deus disse sim. Deus falou o quê? Você pode comer de todas as árvores. O diabo falou assim, ué, Deus não falou que não era para comer de todas as árvores? Você percebeu o que o diabo fez? Ele inverteu a ordem de Deus. Invertendo a palavra, ele colocou Deus em xeque. Ele colocou Deus numa limitação para a vida de Eva e Adão. Então entendam, o método que a serpente usou com Eva foi distorcer o significado da proibição. Então hoje a gente vê muitos exemplos acontecendo assim no nosso meio. A gente vê igrejas aceitando práticas que a palavra de Deus condena. A gente vê a prática, infelizmente, do homossexualismo, de traição. E a Bíblia condena esses atos. E a gente vê igrejas aceitando. Então, a questão é, o tentador fingiu surpresa, diabo. Ele fingiu surpresa diante da ordem de Deus. Então, ele procurou o quê? Abalar a fé da mulher. Porque a partir do momento que ele colocou uma dúvida, ele começou a semear o quê? Dúvidas nela. Suspeitas falsas de Deus. E sabe o que eu aprendo com isso? Que quando a nossa fé, a minha fé e a sua fé falha em acreditar no que a Bíblia mostra pra gente, no que o firme fundamento mostra pra gente, sabe o que acontece? A nossa conduta moral entra em colapso. Então, qualquer que seja o pequeno pedaço, se você deixar um pequeno pedaço de incredulidade, de falta de fé, entrar no seu coração, gente, abre espaço para o pecado, abre espaço para a tentação. Então você não pode ter dúvida do que Deus fala com você. Você não pode ter dúvida do que a Bíblia fala com você. Você não pode ter dúvida das promessas que Deus já falou para mim e para sua vida. Gente, quem tá gostando, bota a folhinha aí, porque se a live acabar, eu volto, se vocês quiserem, obviamente, bota a folhinha se vocês quiserem, para continuar o assunto, tá bom? Então vamos lá. Gente, olha o que a mulher disse para a serpente quando o coração dela teve a dúvida se realmente Deus faria aquilo com ela. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem tocareis, para que não morrais. Meu Deus! Vocês entenderam a profundidade do que eu acabei de ler? Gênesis 3, 2, 3. Eva respondeu, e aí começa o perigo. Primeiro, responder. Quando a gente começa a responder, tem um grande problema. A gente começa a interagir com o pecado, quando a gente começa a dar vontades para o pecado, aí mora o problema. Ela respondeu à serpente. E quando ela respondeu à serpente, o primeiro erro dela ali foi abrir espaço para hospedar as dúvidas. Segundo, Eva deixou para fora a palavra livremente. Deus tinha falado que ela poderia comer livremente de toda árvore. Eva, quando respondeu para a serpente, ela tirou a palavra livremente da fala dela. Só que ela não só tirou uma palavra da fala de Deus, mas ela também acrescentou uma coisa que Deus não falou. Ela falou assim, nem tocareis nela. Deus não falou que não poderia tocar na árvore. Deus falou que não poderia comer. E Eva acrescentou. Então ela tirou palavras e ela acrescentou. E pior, ela colocou uma possibilidade num lugar onde era certeza. Gente, Eva disse que poderia morrer. Usou a palavra como se fosse uma possibilidade e não uma certeza. Só que Deus foi bem claro. Certamente morrerás. Forte, né? Então, o que eu aprendo com isso? Pastor Rodrigo, que honra ter o senhor na minha live. Muito obrigada pelo carinho. Que Deus abençoe. Estamos falando sobre mulheres da Bíblia. Eva. Então, vamos lá. Versículo... O que eu aprendo com isso que acabamos de dizer aqui, que eu acabei de dizer aqui? Eva, ela subtraiu o que Deus não falou e também acrescentou coisas no que Deus falou. Então, ela mexeu, mudou todo o contexto, tudo que Deus havia falado. E com isso tem uma sentença.
A Bíblia fala no livro de Apocalipse 22, 18 e 19 exatamente, que a gente não pode nem tirar e nem acrescentar nada. Então, perceba o que aconteceu com isso. Gênesis 3, 4 e 5 diz assim: então a serpente disse à mulher, certamente não morrer. Olha como é que a serpente é astuta, gente. Usou a palavra que Deus usou. Certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que deles comerdes, se abrirão os vossos olhos e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. Forte, né? Outro erro que Eva comete, ela deu ouvido à serpente. Ela preferiu acreditar no que o diabo, no que a serpente disse, no que Deus disse. Gente, ela foi criada por Deus, ela tinha um relacionamento com Deus, ela tinha um... Foi por isso que eu falei, o problema não é o ambiente, ela estava num ambiente perfeito. O problema é a gente no ambiente. Ela deu ouvidos porque uma pessoa, uma serpente, ela nem sabia exatamente nada sobre ele. Mas eu tenho certeza que ela sabia sobre Deus, porque ela tinha um relacionamento de intimidade de Jesus. Deus parecia toda hora para conversar com eles lá no jardim. Então, o que eu aprendo? E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. E tomou o seu fruto e comeu. E deu também a seu marido e ele comeu com ela. Gênesis 3, 6. O que eu aprendo aqui? É que Eva estava no lugar errado, na hora errada, conversando com quem não era para conversar. Ela se deixou levar por vantagens que na realidade ela não conhecia. E aí foi o que aconteceu. Por isso, o fruto proibido tornou-se agradável aos olhos, atraente ao desejo, e o diabo tornou o pecado dessa forma encantador, como é hoje. Então, para ficar mais claro para a gente entender, cuidado com o lugar que você tá, cuidado a hora que você tá, com quem você conversa, porque tudo isso, se você colocar um pouquinho de dúvida, você vai estar abrindo brecha pro diabo trabalhar, pro diabo atuar, e aí você, quando vê, ela já estava olhando pro fruto, ela já estava vendo que era agradável para comer, já estava salivando, ela já estava imaginando o conhecimento que ela poderia ter quando comer, porque o pecado vem dessa forma. Você começa a ver, e aí eu vou falar isso nos próximos versículos, que diz assim, ó, Gênesis 3, 7. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Lembra que lá no início a gente falou que eles estavam nus naquela união ali e eles não se envergonharam? Só que agora foi diferente. Eles puseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Gênesis 3, 7 fala isso. Então, ao invés de eles passarem para outro nível, que foi a proposta da serpente, eles viram que eles estavam nus. Então eu vou te explicar. Sempre antes do pecado ser cometido dessa forma, a gente vai sempre passar pela tentação. A Bíblia fala em Tiago 4, 7 assim, ó. Portanto, sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Ou seja, não tem problema se a gente for tentado. Ser tentado não é pecado. O pecado é se a gente cair na tentação. É se a gente ceder à tentação. Então, você pode passar por situações de tentação. Só que é como você vai reagir nesse cenário que vai dizer se você tem comunhão, se você preza a comunhão com Deus, ou se você não preza a comunhão, os ensinamentos que Ele deixou para mim, para sua vida. Então, se a gente cede, a gente peca. Então, eu imagino, muitas mulheres podem estar se perguntando aqui, Karine, mas como eu vou saber que eu estou sendo tentada? Porque às vezes você não sabe que está sendo tentado. E você está sendo tentado em casa, com seus filhos, com seu esposo, às vezes no trabalho, às vezes na rua. Como é que você sabe que aquilo é tentação? Gente, o papel do tentador, o papel do diabo, é mostrar que tudo que Deus proíbe, pra gente é bom. Então, tudo que transgride a lei de Deus, ele vai tentar oferecer pra gente como fosse bom. Então, a tentação, ela começa exatamente nos olhos, ou seja, tudo que a gente vê e pode satisfazer. Então, você olha uma coisa, você começa a desejar aquela coisa, e aí vai para sua mente. Porque depois que você visualiza, você começa a criar na sua mente, imaginar. E o problema é que tudo que a gente imagina na nossa mente, a gente acredita que é bom, que vai dar certo. Só que, entenda, nesse momento ainda é tentação. Ainda dá tempo, fuja.
O problema é que quando você consome aquilo que você pensou, aquilo que você viu e pensou, isso é pecado. E o pecado, ele traz consequências, ele traz morte física e também espiritual, tá? Então, eu vou explicar um pouquinho sobre isso. Ele traz morte, ele traz maldição. Gênesis 3, 8, 12 diz assim: E ouviram a voz do Senhor que passeava no jardim pela viração do dia, e se esconderam Adão e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim, e chamou o Senhor Deus Adão e disse: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz no soar do jardim e temi, porque estava nu, e escondi. E Deus disse: Quem te mostrou que estava nu? Comestes tu da árvore que lhe ordenei para que não comesse? Então disse Adão: a mulher que me destes por companheira, ela deu a árvore e comi. Deu da árvore e comi. Gente, quando a gente escuta essa parte aqui, é muito interessante a gente dizer que Deus, ele sabe de todas as coisas. Deus já sabia, antes mesmo de formar Adão e Eva, que eles iriam pecar, que eles iriam comer do fruto. Deus já sabia de todas as coisas. Mas por que Deus, ele foi fazer algo que ele já fazia? Conversar com Adão. Ele passeava. Já tinha um momento certo dele passear, dele ter um relacionamento com Adão, dele conversar com Adão. Então ele foi fazer o que ele já estava de habitual. Por que que Deus virou, ouviu, começou a chamar Adão? Adão se escondeu. Deus sabendo disso tudo, por que que Deus fez isso? Por que que Deus quis esse relacionamento? Porque a intenção de Deus, entenda isso, nunca foi que a gente ficasse longe dele. A intenção dele sempre foi que a gente estivesse perto, estivesse junto com ele. Por isso que Deus, ele foi e fez um plano, Jesus Cristo, antes da criação de todas as coisas. Então Jesus, ele já sabia que ele ia morrer por nós antes de tudo isso acontecer. Mas por que que ele virou e chamou Adão? Porque ele deu a oportunidade para Adão confessar. Porque a Bíblia fala que se a gente confessar, se a gente tiver um coração quebrantado, contrito, ele não vai desprezar. O problema é que a maioria das pessoas, assim como Adão, assim como Eva, preferem culpar os outros do que fazer uma autoanálise e entender que quem pecou, quem errou, foi a gente mesmo, o próprio. Então Adão, ao invés de confessar o pecado, ele preferiu dar desculpas, ele preferiu procurar culpados para o erro que ele cometeu. Ele cometeu o erro. Tanto que ele estava com medo. Ele não estava com medo porque ele estava nu. Mas o pecado deixa a gente com medo. Então, toda vez que você tem medo, é porque tem alguma coisa que precisa ser confessada. Porque a Bíblia fala que o verdadeiro amor, que é Cristo Jesus, lança fora todo medo. Então não tem como a gente se esconder, não tem como a gente ter medo, porque Jesus na cruz, ele anulou tudo isso, ele limpou a gente. Então a gente é limpo pelo sangue de Jesus. Então, ele estava se sentindo nu, porque ele tinha um pecado e ele precisava confessar. E em vez dele confessar, ele foi e culpou a mulher. E, consequentemente, culpou a Deus. Porque ele falou, a mulher que tu me deste. Então, o problema não foi a mulher. Foi Deus que deu a mulher para ele. Olha só. O problema é que a gente, às vezes, faz isso. A gente culpa a Deus por coisas que, na verdade, quem fez foi a gente. Perceba uma coisa. E eu preciso falar isso porque a gente está falando sobre mulheres. E Eva comeu, sim, o fruto enganada. Mas Adão não foi iludido pela serpente. Adão, ele comeu o fruto consciente. Adão ouviu do próprio Deus. Quando Deus falou que não era para comer, Deus estava falando com Adão diretamente. A Bíblia não informa se Adão que passou para sua mulher que não poderia comer, ou se Deus em algum momento... A Bíblia não informa isso. Então eu não tenho como abrir espaço para falar sobre isso. Mas Eva foi enganada pela serpente. Agora Adão não. Adão não tinha motivos para desobedecer a Deus. Eva comeu e deu fruto para o seu marido. Ele é responsável pela queda, tanto que Deus, quando coloca um responsável pela queda, ele não coloca Eva, ele coloca Adão. Adão é o primeiro, ele foi responsável pela queda, porque ele comeu conscientemente. Adão era o responsável pela raça humana. Então, Adão, ele teria que ter se responsabilizado e teria sido confessado, eu comi. Só que em vez disso, ele culpou a sua esposa. E aí, continuando, Gênesis 3:13 diz assim: Mas o Senhor Deus disse à sua mulher:
Tá acabando, mas a live não, gente. Quem quer que continue? Vamos lá, hein? Bota aí a florzinha. Que eu continuo. Vamos aí mais uns 20 minutinhos para acabar, gente, mas já tá chegando já no fim. Gênesis 3:13. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher à serpente: a serpente me enganou e eu comi. Adão culpou Eva. E Eva fez a mesma coisa, seguiu o exemplo do seu marido. Culpou a serpente. Ela não assumiu a culpa também. E eu aprendo que eu e você, a gente às vezes faz a mesma coisa. A gente culpa, às vezes, o nosso marido, a gente culpa os nossos filhos, a gente culpa os nossos pais, a gente culpa o pastor, a gente às vezes sai da igreja e culpa o pastor, às vezes a gente sai da igreja e culpa a irmãzinha. A igreja é um lugar de pessoas imperfeitas. Perfeito só Cristo. Então, no dia que você continuar olhando e culpando o próximo, o problema não tá no próximo. Eu preciso falar de forma clara, rasgada, para você entender que o problema tá sempre comigo e com você. A gente precisa sempre entender que o problema tá sempre em nós. Confessar as nossas culpas. Deixa que Deus vai cuidar daquela pessoa, mas é você com Deus. Nunca transfira a culpa para outra pessoa. Então, o Senhor Deus disse à serpente. Tô lá em Gênesis 3, 14 e 19. Acompanhem comigo. Porquanto fizeste isso, maldita serás mais que toda fera, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e o pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. E esta te ferirá a cabeça, e tu ferirás o calcanhar. E a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor, e a tua conceição com dor darás luz a filhos, e o teu desejo será para o teu marido. Quando eu li isso, eu falei, meu Deus, agora a gente entende porque que a gente tem, sabe, eu lembrei muito da adolescência, né, as meninas, eu não sei se tem alguma adolescente jovem aqui vendo essa live, mas no nosso momento de adolescente, que a gente não é casada ainda, a gente fica naquela, nossa, a gente quer casar, a gente quer um compromisso, a gente quer... Por quê? Porque Deus já tinha colocado lá que a gente ia ter que ter um desejo pro marido. Então, ele explica por que a gente corre tanto atrás do nosso casamento, né? Só para poder conversar aqui, mas, enfim. Será para o teu marido e ele te dominará. E Adão disse, porquanto deste ouvido a voz da tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, e com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás erva do campo, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porque és pó, e pó tornarás. Gente, olha isso. O que eu aprendo aqui em consequências do pecado? Primeiro, a consequência que Adão e Eva tiveram, que são os nossos pais, a gente pode dizer assim, trouxe o primeiro conflito conjugal. Então, a gente vê que dentro de um relacionamento, hoje o homem e a mulher, eles vivem culpando um ao outro, eu já abordei sobre isso, primeiro ensinamento. O segundo ensinamento é o sofrimento da mulher. Não era uma dor ter filhos, e se tornou, no momento do parto, uma dor. Outro, o homem governar a mulher. Então, hoje, a vontade que nós, mulheres, temos de ser amada, acariciada, desejada, sabe? É exatamente isso. Terceiro, a fadiga do homem. O trabalho. A Bíblia fala que ele era deleitoso. Então, a terra produzia para o homem o fruto. Só que agora, por conta desse pecado, a natureza, a terra foi amaldiçoada. Então agora, para o homem comer, ele teria que preparar a terra, ele teria que arar a terra. E entre esse preparo para o fruto, ele comer o fruto, existiria também, olha só, preste atenção, a erva daninha. Não existia, se você for ver, você não sei quem aqui já conhece uma plantação, quem já foi numa plantação, mas eu entendo que no jardim plantava-se, já estava tudo plantado, mas ele só tinha o trabalho de comer, de pegar o fruto, de se deleitar. O trabalho era tranquilo. Ele ia lá, pegava o fruto, comia o fruto. Só que agora não, ele precisou colher. Só que no meio dessa colheita, de ele parar para preparar a terra, arar a terra, sabe o que aconteceu? Começou a entrar mato, começou a entrar, como a gente leu aqui, maldita serás a terra, e começarás a ter espinhos, cardos, ou seja, tudo que não é bom vai nascer junto com o que é fruto. Então você vai ter um trabalhinho de ter que separar os dois, sabe? O joio e o trigo. Você vai ter que ter esse trabalhinho para separar os dois. Então olha só,
uma coisa que era deleitosa se tornou algo penoso. Então, com o suor do rosto é que o homem ia poder comer. E por último, a morte, não só física, falando aí por conta disso, o homem vai voltar ao pó. Por que eu falo da morte física e também da morte espiritual, a morte eterna? Porque que Deus, naquele momento, ele teve que expulsar o homem e a mulher do jardim. Porque dentro do jardim, quando você estuda essa parte, você vê que tinha duas árvores. Tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal e tinha a árvore da vida, que é o nome desse projeto que Deus colocou no meu coração, Tree of Life. A árvore da vida era a árvore da vida eterna, ou seja, no dia que o homem comer dessa árvore, ele será eterno. Só que você imagina você ser eterno, só que sofrendo. Você imagina você ser eterno sentindo dor. Você imagina... Não tem como. Por isso que Deus precisou expulsar eles do jardim, colocar anjos para que ele não encontrasse o caminho. E assim, a gente, nesse momento, não tem mais a vida eterna. A gente só tem a vida que a gente vive aqui, a nossa vida física. Então, quando a gente acabar essa vida, a gente morre. Só que Deus, sabendo disso tudo, ele preparou a nossa vida eterna através de uma outra pessoa, que é Jesus Cristo, e a gente vai continuar. Então, só para você entender, não tem como, imagina a gente viver uma eternidade sentindo dor, sentindo tristeza, sentindo que a gente tá nu, que a gente tá em pecado, ia ser horrível. Então Deus não fez a gente se transformar em imortal como ele é, eterno, para viver em sofrimento. Deus é um Deus de amor, por isso ele criou todo o projeto de salvação, para que um dia a gente fosse regenerado, a gente fosse transformado por um que não pecaria, que obedeceria em tudo. E aí sim, por ele, pelo sangue dele, somos justificados de todo o pecado. E não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Oh, glória! Muito forte isso, né? Coisa linda a palavra de Deus. Gente, Gênesis 3, 20 a 24, tô acabando e a live tá para ser encerrada, hein? Não saia, quem tá me acompanhando aí, não saia, porque se cair, falta 1 minuto, se cair, eu começo a live de novo pra gente só concluir aqui, tá bom? Pra glória de Deus. E chamou Adão o nome de sua mulher. Olha só, agora que Eva se tornou Eva. E chamou o nome de sua mulher Eva, porquanto era a mãe de todos os viventes. Ou seja, eles foram expulsos ali do jardim e agora, por Deus falar que ela teria filhos e da descendência dela iria sair um, que é Jesus, que iria ferir a cabeça da serpente. Então, Adão entendeu, recebeu essa promessa. Vou falar sobre isso, deixa eu só continuar o versículo. E fez o Senhor Deus a Abraão, a sua mulher, túnicas de pele. Deus fez a roupa para Eva e Adão. E disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estendas sua mão, tome também da árvore da vida e coma, já falei sobre isso, e viva eternamente. O Senhor pôs e lançou fora do jardim do Éden, para lavar a terra que de fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins no oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Isso está lá em Gênesis 3, 20 e 24. Gente, Deus, ele intervém na tragédia humana. Qualquer tragédia, qualquer pecado, qualquer coisa que possa acontecer na minha e na sua vida, Deus tem um plano, ele já tem uma esperança para mim e para você. E ele prometeu que viria uma pessoa, Jesus Cristo, que daria vitória sobre o diabo. Onde da semente da mulher nascerá e esmagará. Eu já falei isso. Então, Jesus é exatamente isso. Jesus veio ao mundo, a Bíblia fala em 1 João 3,8, para destruir as obras do diabo. Então, Jesus é o projeto da salvação de Deus para a nossa vida, para a gente ter a eternidade com ele, vivendo maravilhosamente bem. Então, para isso, Adão, ele creu nessa promessa. Tanto creu que ele mudou o nome da sua esposa. Não vai ser mais chamado mulher, vai ser Eva, porque você vai ser a mãe da pessoa que vai trazer o Salvador. Ou seja, não é que ela iria, como é que se fala? Gerar Jesus. Mas ela seria a descendência dela. Seria da onde viria o Salvador. Tá? Então, só para você entender o contexto aí de porquê da transformação de nome Eva. E Eva significa exatamente viva. Ou seja, Eva seria a mãe de todos os seres humanos. E através dela, da descendência, viria o Messias, Jesus Cristo. Então, por último, Deus, ele promete vitória sobre quem? Sobre o pecado.
Por isso que Deus, ele vestiu Adão e Eva com roupas. O que estava fazendo isso? Estava apontando para Jesus, para o sacrifício. Ali, quando Jesus imolou o primeiro animal como sacrifício, era um sacrifício ali substitutivo. De quê? Da personificação de Jesus. Então, estava mostrando já no livro de Gênesis que pelo sangue de Cristo nós fomos cobertos de todo o pecado. Plano lindo da salvação, né? Concordo com você, Nanda. Então, aquele que não conheceu o pecado, que é Jesus, foi feito pecado para que hoje nós fôssemos a justiça de Deus. Eu e você somos a justiça de Deus. Por isso não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação para mim e para você, mulher de Deus, mulher da palavra. Eu estou encerrando essa live aí. Então Eva, ela foi a primeira mulher a ouvir a profecia também. Ela foi a primeira mulher em tudo sobre o amor de Deus e a entrega do seu filho na cruz. Então, perguntas para nossa caminhada aqui. Eva foi criada para ser uma colaboradora idônea na missão de Adão, que era cultivar juntos a terra. Pergunta agora é para as mulheres casadas que estão nos assistindo, para as mulheres que têm um relacionamento. Como é você com seu esposo? Vocês estão trabalhando juntos para cumprir os planos de Deus? Vocês precisam trabalhar juntos na mesma missão. A pergunta é: você hoje está consciente dos métodos que Satanás utiliza para tentar a gente nos dias de hoje? Ele não mudou não, ele continua investindo da mesma forma, mudando a palavra de Deus, vindo de forma disfarçada, tudo isso para tentar lubridiar, enganar a gente. Então, imagina só, gente, como Eva pensou quando ela teve que deixar sua bela casa lá no Jardim do Éden, quando ela teve que deixar e sair da presença de Deus. Como você se sentiria se você estivesse no lugar dela? Então, quando o pecado tiver as suas portas, quando a tentação tiver as suas portas, pense nisso. Não saia da presença de Deus. Não permita que o pecado venha te dominar. A Bíblia fala resistir. Quando a gente resiste, ele que foge da gente, não é a gente que foge dele, não. Guarde isso, o pecado tem consequências, mas ele não pode nos paralisar. O pecado não paralisou Eva. O pecado não paralisou Eva. Sabe por quê? Porque ela continuou, mesmo depois de ter pecado, mesmo entendeu que ia ter consequências, viveu essas consequências, criou os seus filhos na promessa de que viria um Salvador. Então, o que eu aprendo? Que a gente precisa entender que a gente não pode ficar parada no meio do caminho. A gente precisa aprender verdadeiramente a reconhecer o perdão de Deus e praticá-lo, na expectativa sempre da volta de Jesus Cristo, o nosso Senhor Salvador Jesus. Amém? Gente, nossa live está chegando ao fim. Muito obrigada a todas vocês. Eu quero orar pela vida de vocês. Muito obrigada por vocês terem ficado aqui. É um carinho muito grande. Tem um grupo que eu vou mandar exatamente tudo isso que eu abordei com vocês para esse grupo. Então, quem quiser, me procura, manda uma mensagem lá no grupo, ou no Instagram, ou no WhatsApp, que eu boto você no grupo lá. Eu mandei um link para algumas pessoas. Quem puder distribuir o link, pode. Gente, vai ser exatamente por isso. Todo sábado eu tenho um encontro com você para falar de uma mulher da Bíblia. Não vai ser só eu. A gente vai dividir essa live aí com várias pastoras, com várias mulheres de Deus que vão ser usadas. Próximo sábado a gente vai falar sobre Sara. Só que antes eu quero fazer algo muito importante com você. Deus colocou no meu coração não só ensinar a palavra de Deus, mas eu entendo que tudo que a gente faz, a gente precisa fazer algo junto. Então eu quero que você, nesse momento, faça um comprometimento. Você chame uma pessoa, uma parceira de oração, uma parceira que vai estar com você. Deus colocou no meu coração de fazer isso durante um ano. Então eu tenho aqui já um esboço de todas as mulheres que eu vou falar durante um ano, tá aqui com todas as datas. E a intenção é a gente estudar a palavra de Deus, aprender da palavra de Deus. Só que eu descobri no meio da caminhada que sozinha eu demoro a chegar. E se a gente for juntas, a gente chega em lugares mais longe e mais rápido. Então eu quero ir junto com vocês. E é por isso que vai vir outras mulheres também contribuindo, ajudando. Não tem custo nenhum. Não é esses negócios aí para ganhar dinheiro. Não. É tempo com Deus. É momento de aprendizado. É momento de despertamento espiritual. É momento da gente ser a noiva. É momento da gente ser mulheres de influência. É momento da gente ser exatamente aquilo que Deus desejou que a gente fosse. E eu aprendi que existem promessas, existem coisas na nossa vida que não são cumpridas exatamente porque a gente não começa a fazer o que Deus falou. Então, isso aqui que eu tô fazendo é exatamente não. Eu vou fazer o que Deus mandou eu fazer. Pronto, acabou. Eu não sei se tá perfeito, mas é o que Deus colocou no meu coração para dividir com vocês. E eu não tô me preocupando com a quantidade de pessoas, eu não tô me preocupando
se vai ter proporções maiores, não. O meu compromisso é com a palavra verdadeira, genuína, a palavra que sara, que cura, que liberta. Então, a intenção desse comprometimento é, gente, todo sábado comigo, pega esse caderno, anote, convide uma pessoa para estar junto com você, para toda semana vocês terem esse compromisso de uma cobrar a outra, esse estudo das mulheres da Bíblia. E outra coisa, eu também eu fiz um projeto, uma planilha em Excel, com um cronograma da Bíblia, a Bíblia em ordem cronológica. Quem quiser, eu vou colocar nesse grupo também. A gente vai estar fazendo a leitura durante um ano da Bíblia. Então, em um ano a gente vai ler a Bíblia. Então, se você nunca leu a Bíblia toda, se você quer ler a Bíblia toda, se você quer ler a Bíblia em ordem cronológica, eu vou disponibilizar esse cronograma. E aí vai ter lá o dia 1, o que você precisa ler. Dia 2, o que você precisa ler. E aí você vai marcando. E aí aí nas próximas lives você pode ir falando, gente, eu tô conseguindo ler. Chama essa menina, essa parceira para poder estar junto com você. Eu vou estar nesse compromisso também com você, de estar falando de uma mulher da Bíblia e de estar lendo a Bíblia. E é isso. Quero deixar uma coisa para vocês. Motivação é o que a gente precisa para começar. E hábito é o que a gente precisa para continuar. Então, por que eu coloquei todo sábado? Para virar um hábito, uma rotina da gente estudar a palavra de Deus. Então, é o hábito, é a leitura, é a constância que a gente vai continuar, que a gente vai ser o que Deus quer que a gente seja. Segunda coisa, quem achou que acabou aí, existe um limitador na nossa mente. Ele impõe uma fronteira. Então, é por isso que eu gostaria muito que você, quando procurasse essa pessoa, você se comprometesse com ela e você firmasse isso publicamente. Tem um textozinho que eu vou colocar lá no grupo, texto simples, dizendo que você se compromete, você e sua parceira, a necessidade de estudar, e aí você se torna isso público. Você publica no seu Instagram, no seu WhatsApp, se quiser me marcar, glória a Deus, a gente tá junto nessa. Mas qual é a intenção? A Bíblia fala que a gente precisa confessar Jesus, né? Diante dos homens. Então, isso é para mostrar que você está compromissado com a palavra de Deus. De estudar durante um ano comigo as mulheres da Bíblia. Ô, glória, muito bom ver aí um monte de gente respondendo, eu quero. Que Deus abençoe vocês. Vamos orar agora pra gente finalizar. Eclesiastes 5:5 diz assim, porquanto é melhor não prometer do que fazer um voto e não cumprir a palavra empenhada. Então, a minha palavra aqui é fazer esse estudo. Eu estou me esforçando muito, vocês nem imaginam, dormir de madrugada, virar madrugada para estudar, para procurar dar um conteúdo de qualidade para vocês. Então, deixa eu falar aqui, ó. Quem quiser indicações de livro, esse livro é muito bom. Ele não fala das mulheres da Bíblia, mas fala como você estudar a Bíblia, como você fazer uma exegese, ou seja, como você pegar um assunto e destrinchar ele, quais são as perguntas-chave que você deve fazer. Nesse grupo eu vou colocar também a forma que eu faço os meus sermões, como eu faço os meus esboços, ou seja, como eu pego a Bíblia, leio, o que eu leio, quais as perguntas que eu faço para o texto, vou colocar isso no grupo. Tudo de graça, não é para cobrar, não é nada disso. A intenção é fazer você crescer. Juntas, a gente vai mais longe. Quero dizer também, não posso deixar de falar, Gênesis, do Hernandes Dias Lopes, um pastor que eu admiro muito, reverendo que eu admiro muito. Então, se você puder, invista na sua vida. Ele fala versículo por versículo explicando a palavra de Deus. Um outro que eu gosto muito também é esse aqui, ó. Esse livro aqui, não sei se vai dar para ver, esse aqui fala do Pentateuco. E foi os livros que eu utilizei para poder montar esse estudo. E mais algumas bíblias de estudo, mas não dá para colocar tudo aqui. É isso, vamos orar para continuar. Muito obrigada a todos. Que Deus abençoe a todos vocês. E depois eu explico o porquê dos 15:7 que já vieram me perguntar. Karine, por que 15:7? Depois eu explico. Depois eu explico também o mistério da florzinha. Mas juntas a gente vai mais longe, tá bom? Que Deus abençoe todos vocês. Vamos orar, fecha os olhos comigo, não desliga não. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor Deus, pela conclusão, por finalizar mais esta live, Senhor Deus, na certeza que o Senhor está com cada um de nós. Obrigada por cada mulher. Eu tô orando de olho aberto, sabe por quê? Porque eu tô com medo de encerrar a live. Então vamos lá. Senhor, obrigada por cada mulher que esteve aqui presente, por cada ensinamento, por cada aprendizado, porque a tua palavra ela é pura, a tua palavra é santa, a tua palavra, Senhor Deus, é remédio para os nossos ouvidos. Obrigado pelo aprendizado. Te peço, Pai, que a tua palavra venha estar guardada no coração destas mulheres que estão se comprometendo junto comigo, Senhor Deus, em ter um crescimento espiritual, um crescimento para a honra e glória do teu nome, Pai. Em nome de Jesus, te peço um sábado abençoado, Senhor Deus, que essa semente venha germinar e dar frutos a 30, a 60 e a 100 por um. Assim te oramos como mulheres do Senhor, como igreja, em nome de Jesus. E vocês dizem aí também junto comigo?
Amém. Que Deus abençoe. Obrigada a todos pelo carinho, gente. É um prazer, eu tô muito feliz. É a realização de verdade de um projeto de Deus. Eu só quero isso. Eu só quero estar na vontade de Deus. E vem comigo, vamos juntas, porque juntas a gente consegue, tá? Paz. Obrigada a todos aí. Deixa eu ver aí, Nanda, Elba, Sil e Nayara. Obrigada pelo carinho. Ô, Glória. Vamos junto. Ingrid, tamo junta. Pastora Renata. Gente, vamos juntas aí. Missionária Monique. Não sei se vai dar pra eu falar todo mundo aqui. Meu marido que tá aí nos bastidores apoiando. Não tá falando nada, mas eu sei que ele tá aí. Ô, Glória. Ana Cláudia. Obrigada pelo carinho. Josi, Neia. Muito obrigada, gente. Luiz... Dionísio, todo mundo que entrou, que Deus abençoe todos vocês, tá? E é isso, sábado que vem tem mais e vai ter outras pessoas também entrando na live pra poder abençoar nossas vidas, tá bom? Pastora Gabriele, gente, é uma honra ter com vocês aqui, obrigada. Paz, Deus abençoe. Vou tentar salvar essa live agora e não sei se eu vou conseguir, hein? Vamos lá. É isso. Fui, tchau, beijo.